Olá, meus queridos irmãos, a graça e a paz, sejam bem-vindos a mais um dos nossos estudos sobre o contentamento cristão. E hoje nós vamos estudar a sessão de número 12, que trata sobre um coração piedoso que se alegra muito em Deus e que tudo que tem e sabe como ter seus desejos em Deus. O Salmo 122 diz o seguinte: Fiquei feliz quando me disseram: Vamos à casa do Senhor. Os nossos pés pisam dentro dos teus portões, ó Jerusalém. Jerusalém é edificada como uma cidade que é juntamente compacta. Para onde sobem as tribos do Senhor, até o testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão estabelecidos os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Que a paz esteja dentro dos teus muros e a prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e companheiros, direi agora: a paz esteja dentro de ti. Por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos por mais um dia na tua presença, por mais esse estudo da tua palavra. Pedimos, ó Deus, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, venha nos fazer compreender as verdades aqui ensinadas, as verdades da tua palavra. Teu Espírito Santo nos ajude a colocá-las em prática. Faça isso, ó Pai, abra o nosso entendimento, que nós possamos, no término desse estudo, termos essa certeza de que fomos edificados pelo Senhor, fomos consolados e muitas das vezes confrontados. Muda o nosso pensamento, o nosso caráter, abençoa as nossas vidas, cada família aqui representada, as famílias e aqueles que futuramente ouvirão esse estudo, que possa ser um canal de bênçãos para eles também. Recebe ao Senhor todo o nosso louvor e nossa gratidão. Nós assim te louvamos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar o Salmo de número 122. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa de Deus. Nossos pés pararam junto às portas, teus portais, Jerusalém. Construída bem compacta, onde as tribos vão subir, pois convém a Israel. Para o santo nome do Senhor render sua gratidão. Lá estão os tronos de justiça, os da casa de Davi. Que prospere quem te ama, pela sua paz orai, por Jerusalém orai. Reine e paz entre os teus muros, nos palácios ricos bens, por amor dos meus irmãos, por amor de amigos meus. Haja paz em ti, eu peço, pela casa do Senhor. Buscarei sempre o teu bem.
Bem, meus irmãos, sejam bem-vindos, todos aí que entraram agora, os que já estão aqui conosco. Vamos para mais um estudo sobre a rara joia do contentamento cristão. E hoje nós vamos estudar a sessão de número 12. Nós já vimos aqui, temos sido edificados por esses ensinos. E a sessão de número 12, ela diz o seguinte: um coração piedoso se alegra muito de Deus em tudo que tem e sabe como ter seus desejos em Deus. E ele vai dizer novamente que isso é um outro mistério, né? Qual é? O crente tem Deus naquilo que ele possui. Então, tudo o que o crente ele tem em Deus. Tudo o que ele possui, que ele adquire, nós vimos até nas aulas passadas, né, os bens, até bens materiais, ou uma pessoa não tem bens materiais, o bem que ele tem é de Deus. Ele diz, né, que ele usou aqui a expressão do orvalho, da bênção de Deus, naquilo que o crente tem, onde Deus é capaz de dar uma grande quantidade de seu poder em pequenas coisas, onde também os milagres que Deus faz tanto nas coisas pequenas como nas grandes. Milagre, algo sobrenatural, extraordinário, ele, acredito, o nome já diz, né? Sobrenatural, ele está acima da natureza, ele não é e não pode ser explicado pelas leis da natureza, né? Sobrenatural. Por exemplo, uma pessoa morrer, virar óbito e ela ressuscitar. Podemos dizer que isso é um milagre, é algo sobrenatural. Não há como explicar dentro das leis da natureza ou leis humanas. Mas o crente ele pode explicar através das leis de Deus, da palavra do Senhor. Isso é poder de Deus. Então, geralmente, nós, o milagre, o sobrenatural, o extraordinário, ele faz parte da vida do cristão. O evangelho ele é sobrenatural. Imagine, a gente fala tanto de milagre, né? E a gente vê tantas pessoas falando de milagre, buscando curas do câncer, da AIDS e muitas outras coisas. Mas é verdade isso que eu vejo outros falando, mas eu vejo que eles falam no sentido de querer negar algo sobrenatural, o que é errado. E aí focam também numa verdade de um milagre que é o novo nascimento. É um milagre também. Você vê pessoas que até então levavam uma vida desgraçada, uma vida nas drogas, envolvido no crime, na corrupção, na bebida, que levou ele a toda a pobreza material, física, cheia de doenças, né, sequelas, morando na rua, pobreza espiritual, pessoas que se prostituem por causa de droga, né, se prostituem por R$ 2, R$ 5 por causa de uma pedra de crack, e essa pessoa ouve o evangelho, Deus vai lá e transforma o coração desse homem, dessa mulher. Isso é milagre. Isso é milagre. Então, creio que nós, como cristãos, devemos entender que servimos um Deus de milagres e que Deus faz milagre tanto nas coisas pequenas. Eu não vou dizer nem que a salvação é coisa pequena, uma regeneração. Eu vejo algo tão grande, mas nós que vivemos nesse mundo pós-moderno minimizamos isso e queremos focar só no milagre de uma pessoa ser ressuscitada ou curada de um câncer. Não só isso, são coisas extraordinárias. Algo que somente o Senhor ele pode fazer. Mas aí eu quero dizer também milagres em coisas pequenas. É milagre também hoje vivemos num mundo onde as pessoas há muitos desempregados. Você arrumar um emprego, tenho certeza que isso também é um milagre. Vou contar aqui um caso de uma pessoa, eu acho que eu já comentei isso em algumas aulas, mas é bom que aqui fica público e outras pessoas vão ouvir, que seja um testemunho que possa impactar a vida dessas pessoas. Eu conheço uma pessoa
conhecida meu, cristã, pessoa de confiança, que ele relatou algo maravilhoso com o que aconteceu com ele. Ele estava desempregado, acho que eu já contei aqui para minha esposa isso, eu acho que vai lembrar. Ele estava desempregado e ele distribuiu o currículo, né? A pessoa, Deus vai abrir uma porta. E a pessoa acorda meio-dia? Não, né? A pessoa, não é? Não, Deus vai abrir uma porta para mim. Começou, ele tinha formação, é um bom profissional, mas estava na área dele escasso. Ele estava desempregado, conta para pagar, família, filho, só a esposa trabalhando, o sogro, a mãe ajudando. E ele distribuindo currículo, distribuindo currículo, distribuindo currículo, e nada de chamar ele. Chegou no final da semana, numa sexta-feira, ele já meio esgotado, desanimado, a semana inteira saindo de manhã, entregando currículo, fazendo algumas entrevistas, ninguém ligava de volta. Na sexta-feira, na parte da manhã, umas 9, 10 horas, ligaram para ele. Ligaram para ele. E falaram assim, era uma empresa muito boa. Dizia o seguinte, ô, o senhor é o fulano de tal, tal, tal. É o seguinte, recebemos aqui o seu currículo, né? Gostamos, né, do seu currículo, e a vaga, se você quiser, a vaga é sua. Né? Nós gostamos aqui, tem boas indicações, vimos que você é uma pessoa competente e tal. Você já começa na segunda, nós não vamos nem fazer a entrevista. E ele ficou todo feliz. Nossa, que maravilha! Ele falou: não, segunda-feira eu tô aí, onde que é a empresa? Aí passou ele todo empolgado ali, né? Anotou a empresa tal, desligou o telefone, parou assim e pensou: mas peraí, o que que. Mas eu não fui nessa empresa, entreguei currículo lá, eu nunca fui lá nessa empresa. Porque na hora ele conversando no telefone, e ele foi e conversou com a esposa. E na ligação, a pessoa tinha falado que ele foi lá, entregou o currículo lá, né? Tava lá o currículo dele, mas ele tem certeza que ele não entregou. E na segunda ele foi para começar o trabalho e depois ele relatou que a única coisa explicável é que foi o próprio Senhor ali, um anjo, eu não sei, alguém foi ali e entregou esse currículo para ele. Mas ele tem certeza que ele não foi, ou seja, a porta se abriu. Isso é milagre. O próprio Senhor. Muitas pessoas não vão crer nisso, né? Então, porque nós vivemos num mundo incrédulo. E a maioria das pessoas que não creem nesses tipos de fato, elas não são contentes em Deus. Elas não creem que Deus pode fazer essas coisas. E aí você vai olhar a vida dessas pessoas, ela não tem um contentamento. E aqui o Jeremiah Burroughs, ele fala que toda a questão aqui do orvalho, Deus derrama esse orvalho na vida do crente, do fiel. Deus revela seus mistérios. Deus é capaz de dar uma grande quantidade de seu poder em pequenas coisas. Nós estamos lendo aqui um puritano, um homem de Deus. E ele fala: portanto, os milagres que Deus faz é tanto nas coisas pequenas como nas grandes. Ele diz mais, ó, Deus dá uma grande quantidade do seu poder em milagres nas coisas pequenas. Do mesmo jeito, ele dá bondade e misericórdia, confortando, trazendo alegria para o coração do seu povo, nas coisas pequenas como nas coisas grandes. E ele diz mais que pode haver tantas riquezas numa pérola como numa grande quantidade de madeira, apesar de serem coisas completamente diferentes. Então, Deus, nós servimos a um Deus que faz milagre. Hoje pela manhã, estava até gravando a aula e disse o seguinte, algo que me veio à mente, o próprio Senhor me trouxe isso à mente. Nós servimos a um Deus que não para, ele trabalha a todo momento. Espírito, no grego, quando escreve o Novo Testamento, usa o grego, usa o nome, a palavra pneuma. Traduzindo literalmente pneuma, que atribuem ao Espírito Santo, quer dizer ar em movimento. O ar, ele não está parado, ele está sempre em movimento. Jesus, ele fala isso, que aquele que nasce de novo não sabe para onde vai ou para onde vem. É mesmo assim com o Espírito. É aquele que nasce de novo assim com o vento. Ele usa essa expressão. Você não sabe de onde vem, de onde vai. Ou seja, o Espírito, o vento,
ele está sempre em movimento. Nós servimos a um Deus que está sempre trabalhando. Por isso que é importante, meus irmãos, aqueles que entendem o seu chamado, o seu contentamento está em Cristo, é estarmos atentos nas coisas que o Senhor faz, em coisas pequenas, como também nas coisas grandes. Numa simples porta de emprego ou até mesmo uma cura de um câncer, uma pessoa voltar a andar ou enxergar ou falar, seja o que for. Então nós devemos estar atentos. É mais fácil nós estarmos atentos às coisas grandes, na verdade, do que nas coisas pequenas. Então, por isso que nós precisamos dobrar a nossa atenção, porque Deus ele está sempre agindo. E ele diz mais que, tal como um coração gracioso vive do orvalho de Deus, o orvalho é aquele refrigério que Deus manda aos seus filhos, e no pouco que ele tem, quando o pouco que ele tem lhe for tirado, o que é que ele fará então? O Burroughs diz o seguinte, ó, uma pessoa replicando aqui, tu dirás, se um homem tiver nada, nada poderá ser tirado do nada. Mas se os filhos de Deus têm aquele pouco retirado deles, eles sabem como ter os seus desejos em Deus. Mesmo tirado tudo, a pessoa ainda ela continua, tudo no sentido material, ela ainda continua tendo tudo, porque ela tem Cristo ao seu lado. E é Cristo, com o seu orvalho, é que vai dar o contentamento para aquela pessoa. Ele diz aqui, vamos supor que um homem pobre. Quando eu lembro aqui dessa frase, o homem pobre, me lembro da parábola que o profeta Natan, ele chega a Davi, né? Quando Deus manda ele lá para confrontar Davi por causa do pecado com Batseba. Ele fala de um homem que só tinha só uma ovelhinha. O homem rico foi lá e pegou. E Davi ficou nervoso, injuriado. Vai pagar o triplo. E se não pagar, vai ter que ver comigo. Então imagina um homem pobre. Ele foi roubado de tudo que tinha. O homem já não tem nada, né? Tudo foi roubado pelos assaltantes. Um dia eu vi no jornal aqui em Minas Gerais uma senhora. Morava ela, o esposo e a neta. Eles só tinham uma vaquinha. A vaquinha era o que ajudava eles no ganha-pão. O leite ali para eles. Eles têm o leite para vender e fazia queijo, manteiga. E roubaram a vaquinha deles, você acredita? Era o ganha-pão deles. Eles não tinham nada. Mas mobilizou tanto ali, o pessoal comoveu tanto ali a polícia que foram, a fundo e conseguiram encontrar a vaquinha desse casal e da neta. A neta era pequena, tinha problemas especiais ainda. A mãe havia morrido e eles que cuidavam. Então imagina, a pessoa já não tem nada. Uma vaquinha para dar o leite e vende ali e não ganha muito. Faz um queijo ali também, uma manteiga não. Porque todo mundo na roça tem. Então é difícil, mas é o ganha-pão deles. Então imagine, ele foi roubado, o que ele fará, já que perdeu tudo? O Burroughs responde que quando tudo se vai, existe uma arte e uma competência que a piedade ensina para compensar todas essas perdas em Deus. Ele continua: muitos homens que tiveram suas casas queimadas vão juntos pedir esmolas e com muitas mãos ganham pouco. Então imagine, muitas pessoas vão pedir esmola, não tem como dar, você pega pouco, né? Porque tem muita gente pedindo. Mas um homem piedoso, ele sabe onde ir para receber tudo de volta. Aonde ele vai? É que nós estamos falando que esse homem pobre aqui, o exemplo, ele é um cristão que vive do orvalho de Deus, experimenta o poder de Deus em coisas pequenas e coisas grandes. Então ele volta para o próprio Deus, para que ele possa desfrutar da peculiaridade do mesmo bem e conforto que tinha antes. Pois um homem piedoso não vive tanto em si mesmo como vive em Deus. Ele fala, agora, isso é um mistério para o homem carnal. Para o homem descrente, ele não vai entender, mas como assim? A pessoa já não tem nada, perdeu tudo e o conforto dela está em Deus? Sim, está. Conheço uma pessoa também, próxima, que relatou a mim de uma perda que ela teve, essa pessoa, uma perda.
bem, uma perda mesmo de uma vida, e que ela disse que foi nesse momento de dor onde ela mais sentiu a presença de Deus, onde mais ela teve experiências com o Senhor, onde ela teve a certeza que Deus não a abandonou. Mas para uma pessoa carnal, ela fala: não, você tem que se revoltar, você tem que se revoltar, você não pode aceitar isso, porque ela não entende. O homem carnal ele não vai entender mesmo, a não ser que o Espírito Santo transforme seu coração. Então, o homem gracioso, ele não vive tanto nele mesmo como vive em Deus. Ele vive em Deus continuamente. É direto. O cristão, ele depende de Deus para tudo, nos mínimos detalhes da sua vida. E o Burroughs dá mais exemplos. Se a corrente de água é seca, ele sabe onde ir para a fonte e viver de lá. Deus é o tudo para essa pessoa enquanto ela estiver aqui nesse mundo. Em 1 Samuel 1:8, Eucana, dizendo para Ana, né, diz assim: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Porque Eucana, ele era um bom marido para Ana, não é? Ele era, a gente for olhar, ele dava porção dobrada ali no momento dos sacrifícios. Só que Ana era estéril. O Senhor cerrou e encerrou sua amada. Ele era um bom marido. Ele amava a Ana. E assim diz Deus para um coração gracioso. Tens falta disso? E sua condição é de alguém que foi saqueado? Por quê? Não sou eu melhor que suas 10 casas e 10 negócios? Eu sou para ti melhor que tudo. Não apenas isso, mas vem até mim e terás tudo novamente em mim. Já parou para pensar uma pessoa que a gente vê pessoas que têm muitos bens e quando ela perde, muitos cometem suicídio, muitos se revoltam, porque o prazer dela está nas coisas desse mundo. Mas e uma pessoa que tem condições, mas o prazer dela está em Deus? É diferente, mesmo ela perdendo, ela recupera tudo em Deus, porque a fonte do prazer dela está em Deus. Então, esse é realmente uma excelente arte. Qual? De sermos capazes de ter em Deus o que possuímos antes na criação. Contato íntimo com o Senhor. Antes, antes de tudo, um contato íntimo, ser unidos com o Senhor. Ele diz: cristão, como tu te aproveitavas de teu conforto antigamente? Será que a criação não era para ti outra coisa senão uma conduta, uma corrente que te transmitia a bondade de Deus? A corrente está seca, diz Deus. Vem ter comigo. Eu sou a fonte. E bebe imediatamente. Beber imediatamente do Senhor. O rio de águas vivas. Então, apesar dos raios serem retirados, o sol ainda permanece no mesmo firmamento que sempre esteve. O que agrada a Deus, senão que ele tenha plenitude nele mesmo. Ele é a satisfação nele. Então, se tiver prazer em Deus, como sua porção dele, se a tua alma puder dizer com a igreja, como diz lá em Lamentações 3:24, a minha porção é o Senhor. Então, por que não estaria satisfeito e contente em Deus? O Senhor é contente. Ele está em contentamento eterno nele mesmo. Então, se tem Deus como tua porção, se eu e você temos Deus como nossa porção, por que não podemos estar contentes em Deus somente? Porque muitas das vezes nós não estamos contentes. Isso é pecado. É pecado.
Deus ele se mostra presente a nós a todo instante. Geralmente nós deixamos o desânimo, a preguiça, as murmurações tomarem conta. Como Deus é contente nele mesmo somente, se nós só temos ele para nos ajudar, podemos estar contente com ele somente. E assim, essa é a razão pela qual os nossos confortos externos, quando confiamos neles, são retirados de nós, para que Deus seja tudo para nós. E, geralmente, quando as pessoas perdem, né, é muito comum no meio evangélico, meio cristão hoje, ah, perdi o emprego, ah, foi o diabo. Ah, perdi isso, ah, o inimigo se levantou. Ah, não sei o quê. Lógico que o inimigo, Satanás, ele quer destruir nossas vidas, ele quer nos encher de tristeza, de murmurações, quer nos matar. Mas eu vejo que o mundo evangélico dá muita ênfase a Satanás. E tudo está debaixo do controle do Senhor, e é o próprio Senhor que retira estas coisas de nós, para mostrar que ele deve ser o tudo em nós. Dinheiro é bom? É. Ter um carro bom? É bom? É. Mas, em primeiro lugar, o Senhor deve ser tudo. A nossa porção deve ser o Senhor. Devemos nos sentir satisfeitos no Senhor. Ele diz mais: pode ser que quando tinha essas coisas, coisas materiais, elas dividiam a sua afeição com Deus. Boa parte dos raios da sua afeição eram direcionadas para lá, para essas coisas, mas agora Deus tem todos esses raios direcionados para Ele. Já viu? Já conhece pessoas que não têm tempo para Deus? Tem tempo para tudo. Tem tempo para ir para academia, para pagar conta, passear, se divertir, mas não tem tempo para Deus. Não lê as escrituras, não ora, mal vai na igreja. Se vai na igreja, é um entrou, acabou, saiu, não tem comunhão com ninguém, não conversa com ninguém. Você bater cartão aí, não bateu, ela não tem tempo. E quando vai? Isso é perigoso. E Deus, ele peca onde, se nós agimos assim, Deus, ele pega onde nós mais amamos. Se é nos bens, ele pega nos bens. Para que ele, não porque ele quer ver, quer te destruir, mas para que ele seja tudo. E você pode recuperar tudo de novo. Olha o exemplo de Jó. Jó perdeu e depois teve porção dobrado. Ele recuperou todos os seus bens. Porque Deus ele tem que ser a nossa porção, o nosso tudo. Nós sabemos também que quando o homem tem água vindo até a sua casa por muitos canos, diz o Burroughs, ele descobre não tem água suficiente indo para o seu banheiro. E ele faz com que outros canos não recebam mais água para que tenha toda ela vindo apenas para onde ele quer. Talvez Deus tenha tido a sua corrente de afeição vindo até ele quando tu tinhas prazer naquelas coisas. E uma boa parte dela era direcionada apenas para aquilo que era criado, a criação, as coisas desse mundo, e não para o Criador. Então, uma boa parte das nossas afeições era desperdiçada nas coisas desse mundo. Ora, diz o Burroughs, o Senhor não quer que a afeição de seus filhos sejam desperdiçadas. Nossas afeições devem estar em Cristo. Eu lembro o nome aqui, Afeição, eu lembro do livro do Jonathan Edwards, Afeições Religiosas. Leia esse livro. Esse livro é fantástico. Para tudo isso aqui, onde nossas emoções, vontades, sentimentos, intelectos devem estar voltados para o Senhor. O próprio Senhor, ele é Senhor de tudo isso, dos nossos desejos, das nossas emoções. E nós devemos tomar cuidado, o Jonathan Edwards diz nesse livro, que muitas das vezes nossas afeições devem estar focadas em algo errado e não naquilo que é o correto, que é no Senhor, e sim focada em coisas dessa vida, como o Burroughs diz, e o Jonathan Edwards ele vai mais profundo, ele fala que isso é ação diabólica. Ele fala que é algo diabólico. Muito bom esse livro. Eu já li umas duas, três vezes. Então, ele não sabe
Ele não sabe se importa com as afeições de outros homens, mas as tuas afeições são preciosas para ele. Então Deus não quer desperdiçá-las, que as suas afeições estejam voltadas para ele. Por isso ele retira ela dos seus outros canos do seu coração, para que possa fluir somente para ele. Se tem filhos e deixas que teus servos sirvam comida e deem presentes, o Burroughs diz que você vai perceber que os teus servos estão roubando os corações deles. Já viu babá? Já viu babá? Geralmente a babá passa mais tempo com o bebê, não é? E a mãe tem às vezes trabalhar, fica com o bebê também, ela tem um cuidado, mas a babá cuida mais, né? Tá mais presente. E geralmente acontece que o bebê, ele é bebê ainda, ele se sente mais seguro com a babá do que com a mãe. Não é? A babá. A mãe fica até com ciúmes. Mas por quê? Por mais que a mãe precise de uma babá, a mãe também tem que estar lá presente. E quando ela vê isso, ela não suporta. Aí logo ela quer demitir a pessoa. Não é verdade? Chora. Porque a babá passa mais tempo mesmo com o bebê. Mas só que a mãe tem que dar uma atenção dobrada para o filho. Então, e aí a mãe fica com ciúmes, manda embora, a mãe ou o pai manda embora, o servo vai embora, a criança sofre, fica com saudade da babá, porque ela não vai ter mais aquele cuidado. Aí o Brooks diz aqui que a intenção do pai e da mãe de mandar aquele servo embora é para que as afeições da criança possam fluir mais fortemente para eles, que é o correto. Não que a pessoa não possa ter babá, não é isso. Mas que tenha, mas também faça o seu papel de pai e mãe. Porque geralmente tem mães e pais hoje que larga com a babá, larga com os outros para viver a vida. Aí a criança, logo, lógico que a criança vai se apegar. Então aqui o exemplo aqui, vamos supor que essa criança somos nós. Se a gente fica apegado com muitas coisas, a nossa afeição deixa de ir para o nosso pai para ir para essas coisas. E aí o nosso pai, que é dono de tudo, manda embora essas coisas para que as nossas afeições estejam para ele. Mas nós vamos sofrer. Nós vamos sofrer. Nós, como crianças, vamos sofrer. Porque aquelas coisas, aquela babá que cuidava da gente, que a gente estava pegado, foi embora. E qual perda teria então a criança por causa das afeições que iam por um canal até o servo, mas que agora vão diretamente para a mãe ou para o pai? E o Burroughs diz: assim são essas afeições que vão para a criação. Deus faz elas virem para Ele mesmo, para que Ele possa ser o tudo para ti nesse mundo. Que Ele possa ser tudo para mim e para você. Um coração gracioso, note bem, um coração gracioso, ele pode realmente dizer como ter deleite em Deus como seu tudo. Burroughs diz que essa é a alegria celeste, ter Deus como seu tudo. Os santos no céu não têm casa, terras, dinheiro, comida, bebida, vestes. E aí você vai dizer o seguinte: eles não precisam disso. E por quê? Por que que eles não precisam disso? Pois Deus é tudo para eles de forma imediata. Deus está presente na vida deles. Agora, enquanto nós vivemos nesse mundo, nós também podemos ter deleite de Deus. Também muito da vida celestial aqui nessa vida, através do Espírito Santo, que transforma os nossos corações, nos faz sentir aquele antegozo do céu, experimentar Cristo aqui ainda na terra, ver coisas extraordinárias acontecendo. Como nós vimos no início, ver milagres do Senhor, tanto milagres extraordinários, grandes, e também no ordinário, em coisas simples. Nós podemos ter muito deleite daquela vida no céu, e o que seria isso, senão o deleite de Deus sendo tudo para nós? Um texto em Apocalipse
diz sobre essa condição gloriosa da igreja, obtida aqui neste mundo. Apocalipse 21, 22, 23, que diz o seguinte, o apóstolo João, né, numa visão, ele diz, e nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Então a igreja não vai precisar de sol ou de lua para ter algum tipo de iluminação. E é falado de tal futura gloriosa condição da igreja aqui aonde? Nessa terra. Olha o pós-milenismo aqui, ó. O pós-milenismo puritano, a esperança pós-milenista. Não está falando sobre o céu. E é claro que segue imediatamente dos versículos 24 e 25 que diz, ó, e as nações dos salvos, nações. Então não é no céu, é aqui ainda. É as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra, aqui da terra, trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. Apocalipse 21, 24, 25. E aí no verso 26 diz: e a ela trarão a glória e honra das nações. Então é aqui nesse mundo, o futuro glorioso da igreja. As pessoas pensam só em derrota. Volto a dizer aqui, um texto muito mal interpretado, Mateus 16, quando Jesus diz lá, a afirmação de Pedro, que ele era o Cristo, ele fala sobre esta rocha, esta afirmação, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem está resistindo à igreja, quem está resistindo não é a igreja. Note lá, olha lá o texto, é o inferno. Eu gosto de pegar aquele exemplo, já viu quando chega sexta, Black Friday, em novembro? Aí tá todo mundo no mercado esperando lá de madrugada abrir o povo balançando as portas da loja. As portas não estão aguentando. É aquilo, é a igreja que está no ataque. Se é assim, nós estamos vivendo verdadeiramente um cristianismo de verdade. É a igreja. É as portas do inferno que não estão resistindo. Jesus usa um outro exemplo também do ladrão que entra na casa e rouba tudo do homem valente. O homem valente ali é um exemplo de Satanás. A igreja invade e rouba, no sentido, Jesus usa essa expressão, os bens de Satanás, que são vidas. São pessoas que estão presas, escravizadas por Satanás, nas falsas religiões. É a igreja, através do quê? Pregando o evangelho, através do poder de Deus. A igreja tem tudo nas suas mãos. Então fala de um futuro glorioso aqui, na Terra. Nós vamos viver isso. Por isso que eu amo o pós-milenismo. Pós-milenismo é fantástico. Logo, então está falando aqui desse mundo ainda. A igreja ela é gloriosa. E ele diz mais aqui: ainda chegará tal tempo para esse mundo, quando Deus será tudo em todos. Quando diz aqui todo joelho se dobrará. Quando fala todo joelho se dobrará, eu tenho um entendimento de que todos ali é todos mesmo. Os crentes e até os que não creem vão se dobrar perante o Senhor, mas ali já vai ser tarde. Eles vão se dobrar por medo, mas já vai ser tarde. E agora os crentes, eles vão se dobrar por gratidão. Deus será tudo em todos. E em comparação com os dias atuais, não teremos tanta necessidade das coisas terrenas. Então todos os santos devem trabalhar no evangelho para que chegue o mais perto dessa vida possível. Qual é? Ter tudo em Deus. Então isso é um mistério. Considere esse mistério. Que seja realidade para os corações dos santos em tempos como esse. Nós vivemos por fé e não por vista. Vamos achar disso um privilégio para receber a graça no valor de milhares de mundos.
E como foi dito a Jacó, em Gênesis 33, quando seu irmão Esaú veio ter com ele. Vamos notar como ele nega a dádiva de Jacó no versículo 8 e 9, dizendo que já tem o suficiente. Eu já tenho já o suficiente. Ele disse Esaú, de que te serve todo esse bando que tem encontrado? E ele disse, para achar graça aos olhos do meu senhor. Mas Esaú disse, eu tenho bastante, meu irmão. Seja para ti o que tens. No versículo 11, Jacó ainda tenta com urgência. Toma, peço-te a minha bênção, que te foi trazida, porque Deus graciosamente me tem dado. E porque tenho de tudo, e estou com ele até que a tomou. Agora, na nossa Bíblia, quando é dito porque tenho de tudo por Jacó, e eu tenho bastante por Esaú, parece ser o mesmo. Mas só que no idioma hebraico, a palavra de Jacó significa eu tenho tudo. Mesmo Jacó sendo mais pobre que Esaú. Ele tinha tudo, ele tinha o Deus, criador de todas as coisas. E deveria ser uma vergonha para nós que um Esaú pode dizer: eu tenho o suficiente. Note a diferença? Mas que um cristão diga: eu não tenho apenas o suficiente, mas tenho tudo. Nós não temos o suficiente, temos tudo. Cristo, com a sua morte lá na cruz, ele nos deu tudo. É nós que muitas vezes não usufruímos de tudo aquilo que Deus nos dá. Ele nos deu tudo, não só o suficiente aqui. Como ele tinha tudo, como Jacó tinha tudo, Deus era tudo para ele. E aí foi dito novamente para alguém: aquele que tem todas as coisas, tem aquele que tem todas as coisas. E certamente tem todas as coisas, porque tu tens ele, letra maiúscula, como porção. Aquele que tem todas as coisas. Onde Deus tem todas as coisas nele mesmo, e tu tens Deus como porção. E nisso tu tens tudo. Então, se a gente ter Deus, que é o dono, que tem tudo, nós também vamos ter tudo. Burroughs diz que esse é o mistério do contentamento, onde nós temos todo o nosso deleite em Deus, e é nisso que os homens desse mundo não têm discernimento. Não tem. E ele continua aqui, ó, tenho outras coisas para ainda para comentar sobre o mistério do contentamento. Mas não demonstrarei apenas que o homem tem tudo em Deus, mas que ele encontra o suficiente no Senhor para ser satisfeito. Satisfeito em tudo em Deus. Não dele, mas nele. Pode até parecer estranho para alguém, onde para se satisfazer em Deus é algo, não, para se satisfazer em tudo nele, não dele, mas nele. Não servir a Deus só como fosse uma troca. Eu quero só as bênçãos, não o abençoador. Onde um coração gracioso tem tanto de Deus nele mesmo, que ele tem o suficiente em Deus para satisfazer os desejos externos. Provérbios 14 diz: o que no seu coração comete deslize, se enfada dos seus caminhos, mas o homem bom fica satisfeito com o teu proceder. Então, daquilo que está nele mesmo é o significado dessa passagem. Onde um homem gracioso tem um pássaro dentro do seu próprio colo que o faz melodiar o suficiente, embora que falte música. Como diz Lucas 17:21, que diz que o reino dos céus está dentro de nós. Quando nós nascemos de novo, ele nos faz reis e sacerdotes. O reino está em nós. Ele tem um reino dentro dele, o reino de Deus, onde nós podemos ver as pessoas falando mal dele de longe, mas ele tem a consciência que compensa o crédito e reputação em vez de milhares de testemunhas. Amém, meus irmãos? Chegamos aqui ao final dessa sessão 12. Nós vamos fazer uma oração. Alguém quer falar algo?
Nós vamos fazer uma oração e depois já encerramos. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esse estudo. Foi maravilhoso, edificante, confrontador e consolador. Obrigado, ó Pai, por termos tudo em Ti. Que nós possamos, assim, valer isso. Que em Cristo nós temos tudo. Nós temos tudo. Não que seja arrogância da nossa parte, mas que nós venhamos nos apropriar pela fé daquilo que Cristo repartiu conosco, a sua herança, onde ele nos adota na família de Deus, onde agora nós também temos direito a essa herança. Que Cristo seja tudo para nós, ó Pai. Nos ajude a entender isso e nós possamos viver não somente o ordinário, mas o extraordinário nas nossas vidas, nas nossas famílias. Possamos a cada dia experimentar o doce amor de Jesus para conosco. Que a cada dia possamos usufruir dessas bênçãos. Fica conosco, ó Pai, nos ajude, nos abençoe, cada família aqui representada, aqueles que futuramente ouvirão esse estudo, sejam abençoados, venham entender isso também, e nos abençoe, Pai, nos guarde, nos dê uma boa semana debaixo da Tua graça. Recebe todo o nosso louvor e nossa gratidão. Nós assim te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.